Boa tarde a todos. Peço que ativem os seus vídeos para que possamos dar início aos trabalhos da Assembleia de hoje. Meu nome é Luiz Renato, na companhia da Camila e do Caio, representando a Brizola de Apura Administração Judicial, conduzirei os trabalhos da Assembleia Geral de Credores convocada nos autos da recuperação judicial número 0000-65146-2024-816-0074 da Quarta Vara Civil Empresarial Regional da Comarca de Cascavel, Paraná, e na qual figuram como requerentes as sociedades PCG Coloniese Transportes Eireli e Produto Meu e Seu Comércio de Alimentos Limitada. Informo a todos que a lista de presenças desta Assembleia foi encerrada às 14 horas e 5 minutos, observando a tolerância prevista no edital de convocação da Assembleia. Informo também que esta Assembleia está sendo gravada e o link do vídeo será postado no canal da Brizola e Japur no YouTube. O vídeo será postado no canal da Brizola e Japur no YouTube, ficando o link disponível para consulta na petição de juntada da ata aos autos da recuperação judicial. Informo ainda que esta Assembleia ela tem como ordem do dia a deliberação acerca do plano de recuperação judicial que foi apresentado lá no evento 77.2 dos autos, bem como a eventual constituição de comitê de credores, conforme constou no edital que foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de janeiro de 2025 e também no site da Administração Judicial em cumprimento ao que determina o artigo 36 da Lei de Recuperação Judiciais e Falências. Para secretariar os trabalhos na data de hoje, eu gostaria de convidar a doutora Fernanda Eugênio, representante do Banco do Brasil. Pedirei ao final que a doutora Fernanda realize a leitura da ata, ficando à vontade para sugerir quaisquer alterações que entenda pertinentes aí para refletir o ocorrido nesta Assembleia. Registro também que as recuperandas estão aqui representadas por seu advogado, doutor Marcos Rogério de Souza, quem cumprimento neste momento. Anoto que, para cumprimento do parágrafo 7º do artigo 37 da lei, precisamos que dois credores de cada uma das classes presentes assinem a ata, o que se dará por meio eletrônico. Então, os credores que eu nominarei a seguir, os seus representantes, receberão um e-mail da plataforma ClickSign ao final dos trabalhos e deverão aguardar aqui no ambiente virtual de assembleia até a confirmação do recebimento da sua assinatura pela nossa equipe. Então, assinam a ata os credores Adriano de Souza Carvalho, Claudemir Bernardino Tavares, Banco Bradesco S.A. e Caixa Econômica Federal. Ah, Indo adiante, nós temos que esta recuperação judicial tramita sob consolidação substancial na forma do artigo 69J da lei, de acordo com a decisão do movimento 36 dos autos da recuperação judicial. Portanto, as listas de credores foram unificadas para os fins da Assembleia Geral de Credores, configurando apenas uma relação de credores, de ambas as empresas. Anoto também que, às vésperas da primeira convocação da Assembleia, esta administração judicial verificou que existia, na relação de credores, dois créditos, um listado em nome de Fazenda Quitério, no valor de R$ 537.455,73, e outro em nome de Lígia Franciscon Ricardo, no valor de R$ 132.239,30, ambos na classe dos credores quirografários. Na verdade, se trata de ambos os créditos são titularizados pela senhora Lígia Franciscon Ricardo, conforme inclusive constou no relatório de verificação de créditos apresentado no movimento 127.3 dos autos. Em vista disso, para prevenir qualquer distorção acerca do quórum deliberativo, nós aglutinamos estes créditos, passando a constar apenas em nome da senhora Lígia Franciscon Ricardo, com a referência à Fazenda Quitério entre parênteses na relação de credores, pelo valor total de R$ 669.695,03 na classe 3 dos credores quirografários, ou seja, somando os créditos antes existentes na lista. Feitos esses esclarecimentos iniciais, eu declaro desde logo instalada a Assembleia Geral de Credores dessa recuperação judicial, porque estamos em Assembleia em segunda convocação, portanto, não há quórum mínimo para início dos trabalhos. Eu peço, de qualquer forma, para que a nossa equipe projete em tela o gráfico das presenças, para que todos tenham ciência do quórum deliberativo, e eu destaco desde logo a relevância do número de presentes
nesta Assembleia. Então, na classe 1, registramos três credores presentes, correspondendo a 77,77% dos créditos desta classe. Na classe 2, um credor presente, que representa 100% dos créditos da classe. E na classe 3, 24 credores presentes, representando 95,03% dos créditos da classe. Lembrando que nesta recuperação judicial não temos créditos na classe 4 dos credores microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, este é o quórum que definirá acerca da ordem do dia e que fica estabilizado a partir da instalação da Assembleia, mesmo que ela venha a se desdobrar em outras sessões. Com essas considerações iniciais, eu vou passar a palavra então ao Dr. Marcos, representante das recuperandas, para dar os encaminhamentos da Assembleia de hoje, expor acerca do andamento das negociações do plano de recuperação judicial. Muito obrigado, doutor Luiz. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os credores, meus colegas advogados, que então representam os credores, né? Nós estamos aí na nossa segunda convocação e tem algumas ponderações que eu preciso passar. As negociações, elas foram longas, né? Durante todo esse período, nós passamos uma negociação mais detalhada, sobretudo com os fornecedores, claro que não desmerecendo a questão financeira, que é extremamente importante para a recuperanda, mas os fornecedores, dado a especialidade das recuperandas, né, que é a compra de produtos, de commodities, de insumos, de sementes, né, de feijão, sobretudo. Então, a gente passou a ter esse cuidado, juntamente com também a grande maioria dos bancos, né? Tentando uma negociação direta com eles. E, assim, nós chegamos a uma situação que realmente se faz necessário alguns ajustes ao plano, né? Sobretudo a diminuição do deságio, nós chegamos a esse consenso, também a diminuição da carência, né? Dado até mesmo ao período que se passou. E junto aos credores trabalhistas, né, que são credores fundamentais, modificar também essa carência e esse deságio, né? O deságio, na verdade, inexistente. Mas antes disso, antes de eu chegar a esses números, a passar para todos, eu queria destacar a importância da aprovação do plano recuperacional, dadas as particularidades também das empresas em recuperação, né? Isso não é uma retórica, eu acho que todos aqui, sobretudo os colegas advogados de banco, né, que sempre comparecem às assembleias e sempre geralmente têm o mesmo discurso, né, que os ativos não são suficientes, uma eventual falência pode causar uma situação pior para todo mundo e tal. Falo isso porque eu também participo, já participei de outras recuperações, né? Mas no presente caso, isso é uma realidade que até a própria RMA ali da administradora, né? O próprio levantamento feito no processo demonstra isso. Então, infelizmente, as empresas em recuperação, ela tem uma sede própria, claro. Ela tem ali todos os instrumentos, os maquinários, que seria o bem de maior valor, o ativo de maior valor, mas é um bem que encontra-se alienado fiduciariamente junto a um dos bancos, uma cooperativa de crédito, esse crédito, né? Da qual a gente vem discutindo esse valor, através de uma ação autônoma e tal, mas, enfim, efetivamente existe essa alienação. Nós temos a maioria dos implementos e dos caminhões que também encontram-se, né, fora da recuperação judicial por conta dos contratos de alienação fiduciária. E tem um imóvel em Umuarama que também é alienado fiduciariamente em discussão judicial. Ou seja, esses imóveis, frente ao passivo existente hoje, além da existência desse credor que tem alienação a seu favor, ele é absolutamente insuficiente para uma eventual falência, ou seja, pagamento dos credores numa eventual falência. Lembro que existe um crédito fiscal que não é tão significativo, né? Mas também existe a ser equalizado nessa conta. O que nós temos de concreto e que a própria relação dos administradores assim o mostram é que é uma empresa com um ótimo faturamento, um bom faturamento e um faturamento que vem aumentando.
O que isso demonstra, né? Ela demonstra que, de fato, a empresa continuou sem perda de praticamente nenhum dos fornecedores. Quando eu falo fornecedores, eu digo ali os produtores, né, que confiam na empresa, confiam no seu Paulo, na dona Marta, que aqui estão, porque basicamente a empresa ela atende a pequenos produtores. Na região, quase que exclusivamente ela atende a pequenos produtores. Ou seja, são esses pequenos e médios produtores que lá entregam os seus produtos, né? Na confiança do Paulo e da Marta que aqui estão, né? Ou depositando o produto, ou vendendo o produto, enfim, para exercer ali o objeto social dela. Outro ponto que demonstra que a empresa ela tem um faturamento sólido é a questão que não houve perda de cargos de trabalho, não houve demissões. As demissões que ocorreram foram demissões de alguns motoristas por ocasião de busca e apreensão que se teve inicialmente ou anterior à recuperação judicial, né? Então, realmente, tais motoristas ficaram ali sem uma utilidade da empresa e tiveram seus contratos encerrados. Mas os trabalhadores em si, por exemplo, exatamente nesta época que nós estamos na safra de verão, eles estão inclusive fazendo horas extras, tem trabalhadores avulsos contratados, porque a empresa está trabalhando neste período praticamente 24 horas. Então, é uma empresa absolutamente viável, absolutamente saudável no ponto de faturamento, né? Não teve redução, ao contrário. Relembrando só o início dela, é claro que isso é apenas uma explicação, não é tão relevante para a questão, mas existiu processo crime contra um diretor da empresa que teve, de fato, uma significativa atuação negativa frente à empresa, frente a supostos desvio, não supostos ali, mas já teve denúncia do Ministério Público, está em busca de bens dessa pessoa, né, para fazer sequestros, enfim, toda essa situação que levou, somada a outras questões, esta atual situação. Bom, feito isso, dada essa primeira parte, a nossa ideia, frente a muitos credores que nós conversamos, né, seríamos nós apresentar um aditivo ao plano recuperacional. Esse aditivo ao plano recuperacional, entre outras questões, né, mas sobretudo seria uma redução mais significativa desse deságio, não os 90%, mas aproximadamente em torno de 70% dessa redução para os credores quirografados, classe 3, desculpa, e nós temos um único credor, que é o Banco Bradesco, da qual eu, né, venho tratando algumas questões, que é o credor com garantia real, um credor único que está na classe 2, né? Para ele, nós teríamos uma condição de uma redução menor, ou uma redução maior no deságio, né? Seria, nós víamos tratando algo em torno de 30, 35% de deságio, né? Por conta da particularidade, né, de ser o credor único nesta classe e por conta da garantia, né, existente, sobretudo por uma questão talvez até mesmo de se tornar um banco parceiro, nós falamos isso também com o jurídico dessa possibilidade, né? Porque de fato a empresa tem um bom faturamento, é, ela tem condições de pagar eventuais financiamentos, mas claro, devido à recuperação judicial, a busca desse crédito no mercado financeiro, ela não existe hoje, né? É impossível. Então, a empresa vem trabalhando praticamente com absolutamente tudo à vista, né? Os credores trabalhistas, a gente precisaria de um pequeno deságio curto e um pagamento apenas parcelado. Nós iríamos modificar isso, né? Um pagamento para se iniciar quase que imediatamente, mas parcelado. O crédito não é expressivo, então a gente poderia fazer isso. E a carência, nós estávamos pensando em reduzir para 12 parcelas. Aí nós precisamos fazer alguns ajustes relacionados à venda de alguns ativos ali referente a implementos, caminhões para viabilizar
algumas negociações, sobretudo frente aos credores que têm alienação fiduciária, porque nós precisamos manter alguns caminhões, né, que consagra, fortalece o faturamento, mas, sobretudo, a questão da sede da empresa, né? Que ela é a alma do negócio, nós precisamos que essa sede se mantenha efetivamente protegida, para que, sem ela, o negócio não existe, não tem, não persiste, né? Então, são essas considerações. Em razão disso, o que que nós pediríamos para vocês hoje, né? O que também é comum, mas aqui é quase que necessário, nós pediríamos uma suspensão da Assembleia no comprometimento de apresentar esse plano, esse aditivo ao plano, aí num prazo máximo de 45 dias, né? Para que daí, com base nesse novo plano, a gente possa apresentar antes desse tempo, voltar às negociações, apresentado o plano com esses credores, né? Para a gente chegar para uma assembleia definitivamente com algo já pré-aprovado ou perto de uma aprovação. Então, é isso que eu pediria hoje para vocês, mais esse voto de confiança, né? Para que nós suspendêssemos hoje essa assembleia e que nós pudéssemos, com isso, apresentar esse aditivo a esse plano quanto antes, e nesses 45 dias nós chegássemos a uma nova Assembleia com muita coisa já avançada. Obrigado. Perfeito, obrigado, doutor Marcos, pelas considerações e pela explanação. Então, a Recuperanda propõe a suspensão dos trabalhos da Assembleia pelo prazo aproximado de 45 dias. Doutor Marcos, tem uma sugestão de data para continuidade, para que a gente possa verificar a disponibilidade da administração judicial e daí poder abrir aos credores? Pois é, eu tinha aqui alguma. Até hoje eu estava analisando, eu estou com um problema, desculpa, é uma questão particular, que seria, esse prazo aí daria mais ou menos no dia 11 de julho, né? Mas assim, 11 de julho é uma data que os meus filhos entram em férias e o meu filho tem uma cirurgia marcada no Pequeno Príncipe em Curitiba, do pezinho. Então eu precisaria de pelo menos umas 2 semanas ali. Então, se possível, talvez até avançaria um pouco de 40 dias, seria dia 28 de julho, né? Porque dia 22 de julho já estou em Cascavel, mas acho que 28 daí seria uma data mais tranquila. Não sendo possível, obviamente, os credores que assim o decidam, né? É, a data daí eu teria que fazer anterior a esse dia 11, seria ali por volta do dia 9, né? 9, desculpa, 9 de julho. Perfeito. Bom, em ambas as datas, tanto 28 de julho quanto 9 de julho, a administração judicial tem disponibilidade de agenda. Então, eu sugiro que a gente, como é uma deliberação que cabe aos credores, enfim, que a gente colha a deliberação inicialmente em relação ao dia 28, a data mais adiante. E aí, não havendo, né, a aprovação, aí a gente vote, então, a suspensão para o dia 9. De todo modo, antes da gente passar a deliberar, eu vou questionar os credores se alguém deseja fazer uso da palavra para tratar, tem alguma dúvida acerca da suspensão requerida, enfim, ou do que se pretende nesse período. E vejo que o doutor Eric já tem a mão levantada. Só peço que identifique qual credor representa para a gente poder consignar em ata a fala, e daí já tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu estou representando aqui a cooperativa Cicobi Crédito Capital. Só para consignar, o Dr. Natan, aqui da Quarta Vara Civil de Cascavel, empresarial, ele tem por hábito pedir que as modificações do plano sejam 10 dias antes da primeira convocação. Inclusive, está na decisão de movimento 213. Então, por mais que seja o pedido da recuperanda, eu já vejo que ela não cumpriu com a ordem judicial, e isso vem ocorrendo com outras recuperações judiciais aqui da cidade, mas só para consignar que já está descumprindo uma ordem judicial do movimento 213, falando para apresentar um modificativo mais para frente. Doutor, vamos consignar aqui em a sua manifestação. Até estou
verificando aqui a, o teor da decisão referida, e de fato ela determina, né, que o plano seja apresentado com antecedência mínima de 10 dias da primeira convocação, inclusive para análise dos credores e eventual deliberação na Assembleia sobre suas modificações ou adaptações, mas é certo também que a lei permite que modificações ao plano sejam feitas durante, inclusive, a Assembleia em razão das negociações em curso, né? Então, não obstante exista essa decisão, me parece que a decisão não veda que existam alterações posteriores, até porque a Assembleia costuma ser o marco em que se define quem são os credores que vão deliberar acerca do plano e que, portanto, com quem a recuperanda precisa conversar para obter a negociação e a aprovação do seu plano de recuperação judicial. Então, de todo modo, a administração judicial não vê óbice a colocar em votação a suspensão para apresentação de modificações ao plano, sugerindo que a devedora acoste aos autos a nova versão modificada do plano de recuperação judicial com 10 dias de antecedência à data da continuação dos trabalhos, com um mínimo 10 dias para que os credores possam antecipadamente à Assembleia tomar conhecimento do teor das negociações e deliberar internamente, inclusive porque os bancos, muitos deles demandam deliberação em comitê, para que venham para a Assembleia informados, instruídos de como se posicionar acerca do tema. É possível, doutor Marcos, a gente marcar 10 ou 15 dias, talvez seja necessário, para que os credores apresentem, para que Não, apresente o plano nos autos? sem dúvida. Podemos ajustar 15 dias, doutor. Tá. Então vamos. Provavelmente faremos antes, né? Uns 15 Tá. dias. Então vamos consignar então que as recuperandas se comprometem em apresentar eventual modificativo em até 15 dias da data designada para a continuação dos trabalhos da Assembleia, caso aprovada a sua suspensão. Só terminar de consignar aqui as falas em ata e na sequência eu já passo ao próximo interessado em exercer o uso da palavra. Representante da Caixa Econômica Federal, então o doutor Paulo tem a palavra para a manifestação. Boa tarde, doutor. O doutor, a Caixa Econômica Federal requer que esse aditivo seja apresentado aos autos ao menos 30 dias antes da nova Assembleia, para 30 dias. deliberação interna. É possível, doutor Marcos, para a recuperanda? E o nosso prazo for 28, doutor, de julho? Sim. Tá. Então vamos consignar aqui que, em havendo a aprovação da suspensão dos trabalhos até 28 de junho, a recuperanda se compromete a apresentar com 30 dias de antecedência à data prevista. Aí, Temos mais algum interessado em fazer uso da palavra? Não registrando outros pedidos, então vamos dar por encerrada aqui a fase de debates desta sessão de Assembleia e vamos passar a deliberar, então, acerca da suspensão dos trabalhos da Assembleia proposta pelas recuperandas para continuidade no dia 28 de julho de 2025, às 14 horas, nesta mesma plataforma virtual e pelo mesmo quórum deliberativo. Antes de passar a deliberação, eu esclareço que a suspensão da Assembleia encontra previsão legal no parágrafo 6º, nono, desculpe, do artigo 56, que prevê como limite para o encerramento da Assembleia o prazo de 90 dias a contar da data da sua instalação. Então, neste caso, considerando a instalação na data de hoje, a recuperanda, o plano precisa ser votado até o dia 3 de setembro de 2025. Então, como a suspensão proposta é para a data anterior, a administração judicial não vê óbice a colocar em deliberação o pleito das recuperandas, registrando que, por não se tratar de deliberação acerca do plano, a votação é feita por maioria simples. A aprovação se obtém com a maioria simples dos créditos presentes na Assembleia, na forma dos artigos 38 e 42 da Lei 1101 de 2005, inclusive independentemente de classes nesta deliberação.
Caio vai chamar cada um dos procuradores ou credores presentes à Assembleia para exercerem o voto oralmente. Eu peço que aqueles que têm posição favorável à suspensão, ou seja, desejam suspender os trabalhos hoje para continuarmos no dia 28 de julho de 2025 às 14 horas nesta mesma plataforma, inclusive acessível pelo mesmo link, profiram o voto sim. Aqueles que têm posição contrária profiram o voto não, e aqueles que eventualmente não desejam se posicionar acerca desse tema, registrem a sua abstenção ao direito de voto. Em seguida, suspenderemos os trabalhos por alguns instantes para apuração do resultado e, na sequência, retornaremos. Caio com a palavra para chamar os credores a votar. Obrigado, Luiz. Doutora Valéria, representando 10 credores, qual é o seu voto? Sim. Obrigado, doutora. Doutor Paulo Sérgio, qual é o seu voto? Doutor Paulo Sérgio Caras. Certo, vamos para o próximo. Sim. Caixa Econômica, sim. Obrigado, doutor. Doutor Marlon, representando 7 credores, vota como? Voto sim. Obrigado, doutor. Doutor Larson Matheus Ferreira, o senhor vota como? Voto sim. Obrigado, doutor. Doutor Bruno Pereira, qual o seu voto? Sim. Obrigado, doutor. Senhor Juliano José Paludo, o senhor vota como? Voto sim. Obrigado. Senhor Idalírio Dariva, o senhor vota como? Voto sim. Obrigado. Doutora Fernanda Eugênio, a senhora vota como? Voto sim. Obrigado, doutora. Doutor Eric Tomazini, qual o seu voto? Me abstenho. Obrigado, doutor. Doutora Bárbara Alberto Rodrigues, representando o credor Bradesco com 2 créditos. A senhora vota como? Sim. Para os 2 créditos, doutora? E... Perfeito, muito obrigado. E, por fim, doutor Ayrton, representando 2 credores. A senhora vota como? Voto sim. Obrigado, doutor. Encerrada a votação. Então, colhidos os votos dos credores, não registramos nenhum voto contrário. A abstenção ela é desconsiderada da base de votos válidos, pelo que tivemos a aprovação unânime da suspensão proposta pelas recuperandas, de modo que os trabalhos assembleares serão retomados no dia 28 de julho de 2025, às 14 horas, nesta mesma plataforma virtual, acessível pelo mesmo link utilizado pelos senhores na data de hoje, que está disponível tanto no edital de convocação quanto no nosso site, no calendário de assembleias, com o mesmo quórum deliberativo, inclusive, ou seja, não serão admitidos novos o ingresso de outros credores após a instalação dos trabalhos. Nós vamos concluir em alguns instantes a lavratura da ata desta Assembleia. Na sequência, projetaremos em tela para a leitura da doutora Fernanda, nossa secretária para o ato. E lida e aprovada a ata, daremos por encerrados os trabalhos na data de hoje, disponibilizando a ata nos autos e no site da Administração Judicial em até 48 horas para conhecimento do juízo e demais interessados. Assim que tivermos a ata pronta, nossa equipe já projetará em tela e a doutora Fernanda tem a palavra para a leitura. Aumenta só um pouquinho, por favor. Tá ótimo. Ata da Assembleia Geral de Credores, da PGC, Coloniese Transportes, Eireli e Produto Meu e Seu Comércio de Alimentos, segunda convocação. Recuperação Judicial número 0000-651, 46-2024, 816-0074, da 4ª Vara Civil e Empresarial Regional da Comarca de Cascavel, Paraná. Aos 5 dias do mês de junho do ano de 2025,
em ambiente virtual por meio da plataforma Zoom, a administração judicial, neste ato representada pelo advogado Luiz Renato Barreto Gomes, OAB do Paraná 66131, nomeado e compromissada nos autos da recuperação judicial número 00006546-2024-8160074, requerida pelas sociedades empresárias PCG Coloniese Transportes Eireli e Produto Meu e Seu Comércio de Alimentos Limitada. Perante a 4ª Vara Civil Empresarial Regional da Comarca de Cascavel, Paraná, declarou encerrada a lista de presença às 14h05, a qual passa a fazer parte integrante desta ata. Na condição de presidente, o representante da administração judicial declarou abertos os trabalhos, informando a todos que o conclave estava sendo gravado e será disponibilizado no canal da Brizola Japur na plataforma YouTube. Em seguida, destacou que a Assembleia tem como ordem do dia a deliberação sobre o plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperantas no movimento 77.2, eventual constituição de comitê de credores, tudo conforme edital disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 22 de janeiro de 2025, edição número 3824, bem como no sítio eletrônico da Administração Judicial, conforme determina o artigo 36 da Lei número 11.101 de 2005. Foi designada a senhora Fernanda Eugênio, representante do credor Banco do Brasil, como secretária, a quem incumbe a leitura da ata ao final dos trabalhos. As recuperandas estão representadas neste ato pelo advogado Marcos Rogério de Souza, OAB Paraná, número 35575. Ato contínuo, o representante da administração judicial solicitou aos representantes dos credores Adriano de Souza Carvalho, Claudemir Bernardino Tavares, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal, que permaneça até o final da Assembleia, a fim de assinar eletronicamente a ata em atenção ao disposto no artigo 7º no parágrafo 7 do artigo 37 da Lei RF. Além disso, o representante da administração judicial destacou que o cômputo dos quóruns de presença e de deliberação será realizado mediante unificação das listas de credores de todos os recuperandos, mercê da consolidação substancial autorizada pelo juízo no movimento 36 dos autos do procedimento recuperatório, na forma do artigo 69J da Lei 11.101 de 2005. Por fim, registrou que verificou que os créditos listados em favor de Fazenda Quitério, no valor de 537.455,73, e Lígia Franciscon Ricardo, no valor de 132.239,30, ambos da classe 3, são em verdade titularizados pela credora Lígia, conforme se infere na análise realizada no movimento 1273 dos autos. Em vista disso, para evitar possível distorção no quórum, aglutinou os referidos créditos, passando a constar Lígia Franciscon Ricardo, Fazenda Quitério, pelo valor de 669.695,3 na classe 3. Por se tratar de segunda convocação, a administração judicial declarou instalada a Assembleia Geral de Credores, independente de quórum. De qualquer forma, examinando a lista de presença, constatou-se os seguintes quórums de presença. Na classe 1, 3 credores, representando 77,77%. Na classe 2, garantia real, um credor representando 100% dos credores. Na classe 3, credores quirografários, 24%, representando 95,03% dos credores presentes. De imediato, foi passada a palavra ao representante das recuperandas, que discorreu sobre o andamento das atividades empresarial e das tratativas junto aos credores, ressaltando a importância do êxito no procedimento recuperatório para as operações das devedoras. Nesse diapasão, ponderou pela necessidade de suspensão dos trabalhos até o dia 28/7/2025, para que sejam finalizados ajustes a serem refletidos em um modificativo ao plano de recuperação judicial. Pela administração judicial, foi confirmada a disponibilidade de agenda para a referida data. Ainda assim, ressaltou a recuperanda e aos credores presentes que a suspensão proposta do conclave observa o artigo 56, parágrafo 9 da Lei RF, que determina que a Assembleia deverá ser encerrada no prazo
de até 90 dias contado da data de sua instalação, no caso, 3 de setembro de 2025. Ato subsequente foi oportunizado aos credores fazerem uso da palavra. O senhor Eric Tomazini, representante da cooperativa Cicobi Credi Capital, consignou entender que as devedores estariam descumprindo a determinação judicial constante no movimento 213 para que os modificativos ao plano sejam apresentados com antecedência mínima de 10 dias antes da primeira convocação. Pelo representante da administração judicial, não obstante o teor do referido pronunciamento judicial, obtemperou a possibilidade de modificação do plano durante o curso do ato assemblear, ponderando não vislumbrar óbice em colocar em votação o pedido de suspensão para apresentação de modificativo ao plano. À luz do teor da decisão do movimento 213, entretanto, sugeriu a apresentação da nova versão do plano com até 10 dias de antecedência da data de retomada do conclave. O representante das recuperadas comprometeu-se com este encargo. O senhor Paulo Caras, representante da Caixa Econômica Federal, solicitou que o aditivo ao plano fosse apresentado nos autos ao menos 30 dias antes da próxima AGC. O representante das devedoras comprometeu-se a observar essa antecedência, caso aprovado o pedido de suspensão até 28 de 7 de 2025. Não havendo outras questões impeditivas, o pedido de suspensão foi colocado em votação em forma do artigo 38 e 42, ambos da Lei RF, por não se tratar de deliberação sobre o plano de recuperação. Passada a votação, essa se deu de maneira separada, com cada credor exercendo seu direito de voto de forma oral e através da plataforma eletrônica. Encerrada a votação, o pedido de suspensão foi aprovado por 100% dos créditos presentes à Assembleia, tendo a abstenção do credor Cooperativa Cicobi Credi Capital sido desconsiderado na base de votos. Assim, o conclave será retomado em 28 de 7 às 14 horas, através da mesma plataforma virtual. Com a palavra, o representante da administração judicial agradeceu a presença dos credores e encerrou os trabalhos. Após a redação da presente ata, informou os credores que a mesma estará disponível em 48 horas no site brisolejapur.com.br. Foi a mesma lida e aprovada por unanimidade dos presentes, a qual vai assinada pelo presidente, pela secretária, pelo representante das recuperandas e por ao menos um membro de cada classe de credores presentes. Obrigado, doutora Fernanda. Pergunto se algum credor tem alguma consideração a fazer sobre o texto. Não havendo, então fica aprovada a ata desta Assembleia, que resultou na suspensão dos trabalhos para sua continuidade no dia 28 de julho de 2025, nesta mesma plataforma virtual acessível pelo mesmo link, às 14 horas, com credenciamento a partir das 13. Ressalto que os credores, como já está estabilizado o quórum, não serão admitidos outros credores além daqueles que estiveram presentes neste ato, não havendo necessidade de novo encaminhamento de documentação de credenciamento, mas havendo sim a necessidade de ingresso aqui na plataforma com a antecedência necessária para apresentar o seu documento à Câmara e fazer a validação da presença na sessão de continuação da Assembleia. Eu peço que os credores que foram nominados como assinantes da ata permaneçam aqui ainda no ambiente da Assembleia, bem como o representante das recuperandas, até a confirmação das assinaturas que serão efetuadas através da plataforma ClickSign. A nossa equipe já está encaminhando para o e-mail dos senhores a solicitação de assinatura, basta seguir as instruções em tela e daí em seguida o Caio confirmará o recebimento da assinatura. Eu agradeço a presença de todos e nos vemos na próxima sessão de Assembleia Geral de Credores, no dia 28 de julho. Desejo a todos um bom resto de semana e até a próxima Assembleia. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos. Confiança. Até logo. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, abraço. Obrigado, até mais.